Oi, gente, boa noite. Mais uma edição do Elas e Verso Podcast. Sejam bem-vindos. É mais nossa segunda edição gravada. Segunda edição gravada. E estamos aqui, mais um dia abençoado por Deus. Amém. E antes de falar de uma outra coisa, sempre eu quero lembrar vocês. Se inscrevam no canal. Compartilhem depois. Aqui tem conteúdo. Então a gente tem que levar para outras pessoas os testemunhos, né, as histórias de superação. Então é muito importante vocês curtirem e compartilharem também. Tá? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Sim. A gente tem que pegar aquele nosso outro livro, né, pra gente também apresentar aqui na mesa. Exatamente. Porque aqui eu vou mostrar para vocês, né, além de apresentadoras, somos escritoras, donas de tudo, menos de mim, da Alene Vieira. É um livro, olha só, gente, é um livro muito bom, é sobre a história dela. Tá lá na Amazon. Na Amazon. Lojas Americanas. Lojas Americanas. Crianças do Amanhã, SF Editorial. Aldeia de Pedro foi uma participação da Lene e minha também, que está na livraria da Aldeia. Eu Desejo Ficar é um livro meu, que é um romance com drama, que fala sobre vida. É um livro muito bom, também está na livraria da Aldeia. E Aldeia de Pedro, que foi minha primeira antologia que eu participei, também na livraria da Aldeia. Então, se vocês querem conhecer um pouquinho da gente, né? Tá aqui todo livro que a gente escreve sempre tem um pouquinho da gente, né? Com certeza. O seu tem tudo. O meu tem tudo. Disposição total. Total dela. E no meu sempre tem um pouquinho de mim, eu coloco um pouquinho da gente nos livros. Então, vou agradecer aqui rapidamente aos nossos apoiadores, né? Que sem eles, né, não estaríamos aqui hoje. A RT Podcast Studio, faça o seu podcast com a RT Podcast. Está localizado na Rua José Francisco Zeca, 77, Centro, São Pedro da Aldeia. É uma rua atrás da Igreja Católica. Refriostas, refrigeração. Refrigeração, climatização, vendas e instalação de ar-condicionado. Já foi tempo que ar-condicionado era antigo de luxo, né, gente? Hoje ele é uma necessidade. Então, a Refriosta fica na Rua Padre Cícero, sem número, loja 3, Village, Rio das Ostras, mas atende toda a região. Moça dos Tapetes, qualidade e carinho para o seu lar. Tudo de cama, mesa, tapetes e rede você encontra na Moça dos Tapetes. A loja fica na Rua Nova Iguaçu, 668, Marileia Center. Oliveiras Construções, elétricas, pinturas, hidráulicas, alvenaria, reforma em geral. Da fundação ao sonho realizado. É a equipe comprometida, buscando sempre os melhores produtos da região para a sua construção. O orçamento é grátis, gente. O telefone é 22 999 85 1110. Delícias da Pri, docinhos, bolo. E a Delícias da Pri... A Delícias da Pri, a gente está na época de Natal. Pensei um pouquinho Lembrou da rabanada, né? Lembrei da rabanada. Já deu saudade da rabanada dela. Então, gente... entre em contato com a Pri e já encomende a sua rabanada para o Natal, ou até para comer antes mesmo, que são maravilhosas, né, Lene? São assim. Muito maravilhosas. E a gente é bem assim, enjoada para comer. A gente gosta bem sequinho, né? Fritura bem sequinho. E a Pri tem tudo isso para oferecer para vocês, tá bom? E ela entrega também de quarta a domingo, 22 98868 1545. Clínica Estética Itainara Odorize, estética e cosmetóloga. Ela está com 10% de desconto, tá? Se vocês falarem que vocês assistiram esse vídeo no Elas e Versos, vocês vão ganhar 10% de desconto. Vai usar o nosso cupom Elas e Versos 10. Isso. Elas e Versos 10, tá bom? Então, você pode fazer qualquer procedimento com 10%. Massagem, modeladora, drenagem linfática, tratamento de auriculoterapia. E fique em frente ao restaurante Dudu, em Rio das Ostras. E pousada, e o telefone para agendar, né, da Itainara, é 22 9972 49453. E a pousada Canto da Praia, que fica em Praia Linda, na Avenida Copacabana, 87. É de frente para a praia, gente, uma vista maravilhosa, um ambiente familiar. E é só falar com o Bruno, que atende super bem. Entre em contato pelo telefone 22 9977 26640. E agora a gente vai passar para a Lene, que ela vai apresentar o nosso convidado de hoje. Responsabilidade, né? Tu sempre deixa essa parte de responsabilidade. Então, eu tô deixando para você agora. Parabéns para você. Deus está vendo. Deus está vendo. Gente, o nosso convidado de hoje foi indicação da Angélica Moreira. Quem acompanha a gente desde o início sabe que a Angélica passou por aqui, emocionou a gente, né? E tudo mais. E ela indicou assim, falou: vocês precisam chamar essa pessoa.
E aí eu falei, tá bom, vou dar uma olhada. E quando eu olhei para ver do que se tratava, eu falei, sim, a gente precisa chamá-lo. E a gente entrou em contato e hoje ele está aqui, para honra e glória do nosso Senhor, mais uma vez para trazer tudo que Deus quer que ele traga para a gente. Espiritualidade, terapeuta, ele é terapeuta, gente. Então vamos? Estamos preparados? Eu não tô, não. Eu tô nervosa, não sei porquê, mas acho que é por causa do tamanho da responsabilidade mesmo. Seja bem-vindo, Apóstolo Jardel Beirão. Boa tarde a cada um de vocês, né? Que a bênção do Senhor flua nesse programa. Boa tarde a você que está com a gente. Amém. Aí. Na verdade, boa noite, né? É que nem a Vitória falou, eles não sabem que horas que a gente vai, que as pessoas vão assistir. Boa noite, boa tarde, bom dia. Isso aí. Que a bênção flua em qualquer tempo. Amém. É atemporal, né? Amém. Prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite, muito feliz aí com a dedicação da Angélica, né? E poder estar aqui. Também estou com muita expectativa, tá? Ai, que bom. A expectativa também estou muito. Apóstolo, quem chegou primeiro? O pastor ou o terapeuta? Bom, quem chegou primeiro foi o Jardel. Ah, é? É verdade. O Jardel o Jardel. chegou primeiro. Jardel, filho do Eterno, né? Isso. Fui atraído pelo amor do Senhor. Ele me conquistou, me remiu, me lavou. E a partir daí, a gente começou uma caminhada. Eu tive uma experiência com Deus de conversão aos 18 anos. Novo. Até então eu andava buscando... Posso seguir por aqui? Posso? Claro, Pode. fique à vontade. Até então eu buscava questões de espiritualidade, então eu tive muito envolvimento assim, com tudo aquilo que parecia ser espiritual, muito contato com as questões orientais, porque eu era praticante de artes marciais, então muito fanático naquela coisa toda. Mas num dado momento, com 16 anos, eu fiz concurso e fui para a Marinha. Então, e aí fui tocar a minha vida, digamos assim, dessa forma, fui estudar e tudo mais. Mas na Marinha Deus foi trabalhando, usando pessoas, e aos 18 anos para 19 um pouquinho, debaixo de um momento de crise, de estrutura familiar, alguma coisa assim, eu conheço Jesus. E ali eu sempre fui aquele cara intenso, eu nunca estou pela metade, ou eu estou ou eu não estou. E ao conhecer o Senhor, eu me dediquei plenamente e começamos então a rota, e já com pouco tempo eu estava à frente de juventude, caminhando na área de ensino, porque eu sempre gostei. Eu era o cara que estudava muito para criticar os crentes. Ficava procurando falhas, né? Não ficava procurando falhas, não. Eu tinha muito fundamento de estudo, então quando um crente vinha e era meia boca, que não sabia o que queria, realmente, aí eu me dava bem, porque então, de repente, eu me vi do outro lado, mas com a mesma profundidade, estudando, buscando, intenso. E aí fui ser líder de juventude, depois fui para a área de ensino também, cuidando da parte de ensino da igreja onde eu estava. E nesse tempo Deus nos chama, né? Deus nos chama para começar a estudar. E o primeiro curso que eu fiz foi um curso chamado CTV, Centro de Treinamento 20, na época com o reverendo Caio Fábio, lá atrás, em Niterói. E aí foi um curso de 2 anos. E aí, no caso, eu e minha esposa já a conheci, foi muito bom, porque em alguma outra oportunidade vocês vão poder conhecê-la, né? E a gente... Ela foi minha discipuladora. Antes de casar? Antes de casar. Legal. Eu me converti, ela foi me discipular, e a coisa... Deus tinha ali um projeto. Olha. E aí nós fomos estudar juntos. Ela já te conhecia o Senhor Jesus já desde a infância, e fomos estudar. E depois eu tive um chamado para ir para um seminário mesmo, né? Depois desse curso do CTV, fomos nós dois também. Já éramos casados,
e fizemos o CT-SERD. Foram 4 anos estudando. Então, o pastor veio primeiro. Mas eu sempre tive o dom de ouvir, de aconselhar. Então, essas coisas vão se unindo. Aí, dentro disso, logo depois que eu me formei, na época, a denominação que eu fazia parte, a igreja congregacional, a gente terminava o curso e fazia uma prova. Uma igreja pedia a gente, como seminarista, e a gente fazia uma prova. Parte teórica, tinha uma biografia para você estudar. Se você passasse naquela prova, aí que você ia para o concílio, que era a parte de chamado, junto com outros pastores. Se você não passasse na parte teórica, você nem ia para o concílio. E assim foi, seguindo tudo isso aí. Eu estou tentando lembrar aqui que ano, mas não estou. Eu estou aqui há 24 anos. Em São Pedro. Isso é da onde? Eu sou de São Gonçalo. Ah, tá. E aí foi quando eu vim pastorear aqui em São Pedro da Aldeia. Passei em tudo e vim pastorear. A minha esposa, ela era funcionária pública do estado e do município de São Gonçalo, né? Abriu mão da matrícula do município e o estado a gente conseguiu a transferência e viemos para cá. Chegamos aqui, eu assumi a igreja aqui em outubro, novembro, se eu não me engano. Ela veio em janeiro, eu ficava indo e vindo. Nessa época eu trabalhava com informática, era professor de informática. Fui transicionando tudo e aí viemos para cá pastorear dentro desse contexto aí. O meu ministério ele sempre teve pelo menos 3 marcas. Uma é unção e conhecimento, ou seja, profundidade na palavra, no entendimento e também na unção do Espírito. E a área de cura interior, eu sempre tive um chamado para essa área. Então, trabalhando na área de cura interior, você acaba tendo a necessidade de mais conhecimento técnico. Então, começa aí a jornada de estudar, de se aperfeiçoar, né, de juntar aí essa coisa do conhecimento técnico com a graça ministrada pelo Espírito e a unção na cura. Então, foi nesse processo aí. Foi um processo que começou, né, com a conversão, aí depois o interessante. Pastor, né, como foi chamado, né, de pastor, e você como gostava de ouvir, tal, as pessoas, e dava aconselhamento, né? Sim. Aí viu a necessidade de estudar. E como que é? Eu fico imaginando, assim, para o pastor, terapia e a fé, né? A pergunta que eu ia fazer. Ah, peguei sua. Como que anda junto a terapia, a fé? Como que é como separar ou andam junto? Se tem se também o curso tem paralelo, né? Tem um curso de terapia pode ser, secular, também. vamos fingir assim, com essa pergunta, ou se tem já uma que é destinada ao evangelho, né? Porque quando a gente fala de vieses, a gente tem, por exemplo, o viés do aconselhamento. Aconselhamento bíblico, aconselhamento pastoral. E hoje começa a aparecer também alguma coisa, já aparece nas redes, na internet, alguma coisa de curso de terapia espiritualizada. Na verdade, todos nós exercemos funções sociais diversas. Vocês são escritoras, aqui estão como entrevistadoras, apresentadoras, né? Em dado momento eu sou pai, em dado momento eu sou pastor. São funções sociais numa mesma pessoa. Você dizer que você consegue separar isso 100% não é verdade. Mas que é necessário. Quando eu estou na igreja, se a pessoa me procura para me falar do que ela está passando, ela não está esperando que eu vá. Se ela me procura para falar que está com uma dor no estômago, ela não está esperando que eu vá fazer um diagnóstico médico. Se ela me procura para dizer que está com um aperto no coração, ela não está esperando encontrar o terapeuta. Ela está esperando encontrar o pastor dela, que vai orar, que vai ministrar uma palavra. Tal. Então, essa é a hora. E quando eu estou atendendo no set terapêutico, também a pessoa não está esperando que eu faça uma oração por ela. Ela está esperando. E se ela vier com esse viés, porque são funções muito, muito fortes.
Para que uma terapia funcione, você passa por um processo para ver o seu terapeuta, o seu psicanalista, o seu psicólogo, seja qual abordagem ele utilize, você precisa ter confiabilidade ali. Uhum, né? Sim. Então você não pode, a gente fala que a gente não pode contaminar. Por isso a gente não atende, por exemplo, amigos muito próximos, a gente não atende parentes. Família. Porque senão você contamina a relação. É. Né? Não tem como isso funcionar. Uhum. Então a gente trabalha bem separado, com muita tranquilidade. Agora, a gente vive numa cidade razoavelmente pequena. Uhum. Se eu te falar assim, as pessoas que me procuram, se bem que hoje, depois, pós-pandemia, a coisa cresceu muito, né? Sim. Mas grande parte das pessoas que me procuram sabem que eu sou pastor. Uhum. Mas elas estão procurando um terapeuta. Sim. Não um Mas pastor. elas querem tirar uma casquinha do pastor também, né? Mas aí a gente vai... Aí não pode. Não, a gente trabalha bem, com muita tranquilidade. Por quê? Entendi. Porque senão as vozes se confundem. E essa pessoa, se ela tem um pastor, ela tem que ouvir a voz dela, a voz do pastor dela. Verdade. Entendi. Senão mistura a cabeça dela. E ali eu estou como terapeuta. Então ali, entenda bem, não importa, como terapeuta, não importa as minhas crenças, os meus valores, o que eu acho certo ou errado. Importa os valores, as crenças do meu paciente, da pessoa que eu estou atendendo. Entendi. Eu não estou ali para dar direção, aconselhamento. Eu estou ali para caminhar com ela, com essa pessoa, e ela vai se ouvir e vai se descobrir. É algo assim. Agora, num momento de culto, de cura interior, aí é outra história. Aí em todo tempo a gente depende do Espírito Santo. Sim. É claro que eu atendo todo mundo na dependência total do Espírito Santo. Mas a fala, o posicionamento, tudo é ligado à linha terapêutica. O tratamento. A linha terapêutica, respeitando essa pessoa. E eu vou te falar, aprofunda muito o entendimento do Evangelho. Por quê? Porque, infelizmente, a gente acaba sendo muito crítico e julgador. Por mais que a gente tenha um discurso de dizer que não. Uhum. Mas nós somos. E quando você atende uma pessoa que os valores, as posturas são totalmente diferentes dos seus e você tem que se manter ileso nisso, entender que aquela pessoa está tendo uma dor e você está ali para ajudá-la naquela dor dela, independente do que está gerando essa dor. Uhum. Então você consegue aprofundar muito o entendimento de que Jesus ama o pecador e odeia o pecado. Então você separa ali valores, atitudes, consequências e vai cuidar de alguém que está sofrendo, independente de qualquer outra coisa. Então isso amplia o seu entendimento, eu vejo dessa forma, de lidar com as pessoas de maneira sem pré-julgamento, apenas cuidando delas. Claro que, dependendo da forma, eu digo o seguinte, meu chamado é para tocar em vidas. Então eu também sou metacoach, né? Então também dou treinamento, tem inúmeros treinamentos que eu dou, trabalho com inteligência emocional, sou trainer em PNL, então dou treinamento de programação neurolinguística, dou treinamento de quebra de processos mentais, meu Deus, dou inteligência emocional e tudo mais. Então, em cada momento desse, se eu estou no púlpito, se eu estou no set terapêutico, se eu estou numa conferência, se eu estou dando um treinamento, se eu estou dando uma palestra numa empresa gerencial, na verdade eu estou tocando em pessoas. É verdade. Eu estou tocando em vidas. E é tão interessante porque talvez essas pessoas não entrassem na minha igreja. Mas eu estou podendo tocar nelas em outros lugares, de outra forma. Então, sempre na dependência do Espírito Santo, mas exercendo funções sociais diferentes. Entendi. Nossa, legal. E a pessoa que vai procurar o pastor, ela está com as dores, ela está com as atitudes, o comportamento, totalmente ao contrário, oposto dos princípios e valores bíblicos, né? E ela precisa tanto do pastor quanto do terapeuta. Mas ela procura o pastor.
O senhor vai indicar o terapeuta? Vou indicar outro terapeuta. Outro terapeuta. Porque o senhor vai conseguir identificar ali na dor dela que além do conhecimento, da busca espiritual, ela vai precisar de uma direção médica. Até um tempo atrás, tudo era demônio. Né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não cair no outro extremo. Agora, tudo é doença de alma. É verdade. A gente tem que ter esse discernimento espiritual para perceber. Eu gosto muito do entendimento do pastor Cote, que é líder da Jocum em Curitiba, quando ele diz o seguinte: não adianta você expulsar os ratos e não tirar o lixo, porque os ratos vão voltar. Então, existem questões espirituais, mas existem questões de cura de alma que precisam de um processo terapêutico para que os ratos não voltem, não encontrem brecha para voltar, digamos assim. Entendi. Então, eu vou sempre poder pontuar com muito jeito, com muito tato, do mesmo jeito também que a gente ainda tem um preconceito com atendimento terapêutico. A gente ainda tem, está diminuindo, mas ainda tem. E a gente ainda tem preconceito com a medicação. E às vezes é necessário uma medicação. Eu costumo usar o exemplo seguinte, que é como uma dor de coluna. Você travou a coluna empurrando um móvel na sua casa. Aí você vai no médico, o médico diz, olha, você está travado aqui, vou te passar um anti-inflamatório, um analgésico, um relaxante muscular. E aí depois você precisa fazer musculação, fisioterapia, pilates, alguma coisa para fortalecer essa musculatura. Aí você passa na farmácia e compra a sua medicação lá. É para tomar 7 dias. Você toma 3 dias, já melhora e para de tomar. Aí... E não muda a maneira que você empurra os móveis na tua casa, não faz a musculação. Beleza. Aí alguém pergunta, você está tratando da tua coluna? Tô. Não tá. Não é verdade? Aí, passado um tempinho, você empurra o móvel de novo do mesmo jeito. Aí trava a coluna. Aí você, que é muito espertinha, vocês duas, nem vão no médico de novo. Vai tomar um remédio. Que já tem lá que sobrou da outra vez. Aí alguém pergunta, você está cuidando da tua coluna? Tô. Não tá. Então a gente passa por essas 3 linhas. Você precisa tomar um remédio para sair da crise. Você precisa fazer a fisioterapia, a musculação, a natação, para fortalecer a sua musculatura e mudar a forma que você empurra os móveis. São 3 coisas, se você quer ter cura. Então, a mesma coisa. Às vezes você precisa de uma medicação, e quem vai passar a medicação é o psiquiatra. Ah, mas eu tenho medo de ficar viciado e não sei o quê. Depende, não. É um trabalho que precisa ser feito para sair da crise e para ajudar na restauração de neurotransmissores que, de repente, não estão sendo produzidos. Com isso em ordem, você vai para a terapia. Qual a função da terapia? Fortalecer a sua musculatura emocional. Ela trabalha no córtex pré-frontal para mudar o sentido das coisas. E aí você começa a ver o mundo de maneira diferente. E agora, vendo o mundo de maneira diferente, eu mudo o meu comportamento. Eu paro de empurrar os móveis daquele jeito. Então, aí você tem um restabelecimento. Agora, se você não entender isso, você cuidar só de uma parte, você corre o risco de voltar às questões. E ainda tem a questão da sua conexão espiritual. Porque o ser humano, ele é um ser integral. É bio, psíquico, né, e espiritual. Se a gente, qualquer coisa que a gente sente no nosso corpo é fruto de um desequilíbrio. Então você precisa se reequilibrar, mas você precisa se reequilibrar no todo, para você viver vida abundante. É por aí. Entendi. Na mente, no corpo e no espírito, né? Isso. Entendi. Hoje em dia, a gente, né, nas correria que todo mundo tá, né? Do dia a dia, do trabalho. E a gente deixa passar muito despercebido, né? Essa parte de ser tratado, né? Tem muitos cristãos, principalmente o senhor falou que está acabando, muitas pessoas hoje estão procurando mais terapia, estão aceitando. Mas os cristãos hoje, eles aceitam, lidam bem com isso? Não preciso fazer tratamento, não preciso procurar ajuda, eu tenho Deus, eu tenho... tem muita gente que tem medo. Tem medo de ter, até mesmo ser encaminhado, como o senhor falou, né, para medicação, medicamento, porque eu tenho Jesus, eu tenho Deus, não preciso. Não posso precisar disso. Exatamente. Ainda tem esse preconceito. Tanto pelo segmento cristão como não cristão. Mas quando você olha para a Bíblia, você vê Elias querendo morrer, entrando numa depressão profunda. Você vê
Jeremias querendo construir uma casa no deserto e ficar isolado de tudo. A gente tem inúmeros personagens que passam por oscilações emocionais e a Bíblia relata pra gente porque ela não esconde nada. Ela não é um livro de fábula de perfeição. Ela mostra, então a gente consegue ver e perceber ali que, opa, e esses homens tiveram ali intimidade com Deus, como nós também podemos ter, e as oscilações fazem parte do processo nosso de restauração. Então, ainda existe o preconceito, respondendo a pergunta, tem diminuído. Tem diminuído. Alguns chegam no limite. Quando eles chegam no limite, aí eles, caramba, e agora? Aí não tem jeito. Aí a mudança, a experiência deles às vezes ajuda a transformar outros, mas a gente ainda encontra bastante preconceito. O senhor deve conhecer o pastor arqueólogo, né? Ele também é... Rodrigo Silva. Eu estava assistindo um podcast dele, eu não sabia. Ele pensou em se matar, né? Eu não sabia disso, eu fiquei assim, falei, meu Deus, eu já assisti vários podcasts dele e eu não tinha visto ele falando. E ele falando, assim, a gente olha e fala assim, meu Deus, olha só, o conhecimento que esse homem tem de Bíblia, de tudo, e ele passou. E ele falou, eu até comentei, a gente estava aqui, eu acho que com a Dami, sobre isso, que ele falou que ele não estava com medo de viver, nada, mas ele se sentiu abandonado por Deus, né? Como se fosse isso. Eu até me identifiquei também, porque eu já passei por um quadro depressivo e a sensação que eu tive era essa. Eu falei, eu não mereço Deus, ele cuida de todo mundo, mas de mim ele não quer cuidar mais não. E aí eu identifiquei o meu quadro depressivo como abandono. Não que Deus tenha me abandonado, mas que eu não era mais merecedora. Tipo assim, agora acabou tudo, porque não tenho nem mais Deus. Entendeu? Uma das coisas importantes é que vocês falaram da correria. Passa pelo nosso autoconhecimento. E no nosso autoconhecimento, né, é o tempo que a gente tira com a gente. Ou seja, o tempo que você tem de se encontrar com você. No meu canal no YouTube, por exemplo, eu falo de a meditação do chuveiro. Tem lá um vídeo da meditação do chuveiro. Todo mundo toma banho. Sim. E por que você não aproveita esse tempo do banho para se encontrar com você? Normalmente você toma banho pensando em outras coisas que você tem que fazer. Você não está ali. É a falta do presente. Por que passou o Outubro Rosa e aí tem que ter a campanha das mulheres se tocarem? Porque elas não se tocam. E por que ela, ao tomar banho, você não aproveita para ter um encontro com você? Se tocar, se sentir, se perceber. Isso, teu corpo, quando ele sente algo, é como se ele fosse uma criança chorando, sinalizando, olha, tem alguma coisa de errado. Agora, se você se encontra com você periodicamente, o seu corpo não vai esperar ter que ter algo tão drástico para chamar a sua atenção, para mostrar que tem um desequilíbrio. Então, no banho, se você se encontrar ali, se tocar, se perceber, se sentir, encontrar contigo, perceber aquela água que está tirando a poeira, mas pode estar tirando também uma série de toxinas emocionais que vieram e se alojaram em você, com coisas que você passou. Ou seja, você tirar ali 5 minutos de encontro com você, já vai fazer uma grande diferença. Parar. E a gente não faz isso. Ou eu até brinco com o pessoal, que as pessoas dizem assim, eu dou mentoria também para alguns pastores, e às vezes os pastores falam para mim assim, pastor, eu estou na correria para lá, eu tento orientar, depois eu não tenho mais jeito. Eu digo, poxa, olha, eu sou marido, sou pai, sou coordenador de um polo de uma faculdade aqui, sou coordenador de um curso de psicanálise, dou aula, sou pastor de uma igreja, gosto muito de estudar, e eu não ando na correria. Porque na nossa Bíblia tem um princípio, o princípio do Shabat, que é o princípio do descanso. Sim. Você tem que ter o dia de descanso. Então eu tenho meu dia de descanso com a minha esposa, a gente passeia na lagoa, a gente toma café à tarde, a gente ri, a gente vai ao cinema. Então é a pausa. agora, quando nenhuma máquina aguenta funcionar sem pausa. Não. Então é porque, na verdade, está se quebrando um princípio bíblico. Eu não ando em correria. Claro, eu entendo que cada fase da vida da pessoa existem ciclos. Eu tive ciclos, né? Eu estou com 52 anos, eu tive ciclos que precisavam uma pegada mais firme.
Mas se você não se policiar, você vai entrar aos 52, vai entrar aos 60 e não vai... No mesmo ritmo. Então você com as mesmas preocupações. Exatamente, você precisa aprender a dar as pausas. É só seguir o que a Bíblia diz. Não tem mistério. Seguir o que a Bíblia diz, você vai ver que a qualidade de vida, a forma de viver, a forma de se relacionar é totalmente diferente. É verdade, né? E isso tem a ver, como você está falando, que a gente tem que parar um pouquinho. Eu acho que o não parar, essa pausa que a gente não dá, acaba mexendo realmente com o nosso... Porque a gente realmente, igual você falou, tá no banho, é um tempo pra gente. A gente já toma banho assim, uma correria pra sair. Aí o feijão tá no fogo. E eu tenho que fazer isso. E eu tenho que mexer isso, tenho que fazer corte, tenho que fazer arte. Tenho que fazer... É muito... A gente não para um segundo mesmo, aquele momento. Hoje eu tava vindo pra cá e eu, dentro da van, aproveitei, encostei a cabeça. Nossa, foi muito bom aquele momento que eu tive ali ligada com Deus. E veio até Deus, até falou comigo, veio um versículo. E ali eu falei, gente, quanto tempo que eu vinha na van no celular. No meu caminho para cá, no ônibus, eu vinha no celular. Mexendo ali. Então eu falei, hoje não. Como também estava sem a internet boa, eu falei, hoje eu vou deixar aqui, não vou olhar nada. E nesse momento foi tão bom, tão especial, porque encostei minha cabeça, fiquei ali falando com Deus, olhando a paisagem, e Deus falando comigo ao mesmo tempo. Eu vim tão calma, eu vim tão serena. E eu acho que é isso que a gente precisa, né? Esse tempinho. Foi o quê? 1 hora. Foi 1 hora. A minha especialização é em ansiedade. Né? Eu trabalho ajudando pessoas a vencer a ansiedade. Por quê? Porque eu já fui um ansioso. Olhando assim não parece, né? Mas já fui. Ai, meu Deus. E tremendamente. Daquele de não conseguir ficar aguardando o sinal ali, aquele tempo de sinal era um absurdo. Então, uma das técnicas coisas simples, a vida é simples. Às vezes a gente pega muita coisa complicada e não é. São os break times. Se você fizer 3 paradas durante o dia, 3 minutinhos, você sair de onde você está, ir para outro lugar, olha para o céu, olha o sol, no nosso caso, olha a lagoa, qualquer coisa, 3 minutos, respira. A respiração consciente, ela vai trabalhar tanto o sistema simpático e o parasimpático, então isso acalma você. E aí você olha o belo, olha o detalhe da flor, olha o detalhe da nuvem. É como se você estivesse botando, reiniciando o teu cérebro. Se você fizer isso uma vez de manhã, uma vez à tarde, uma vez à tardinha, você vai perceber como o seu dia muda. 3 minutos. Não há quem não possa dispor de 3 minutos. É verdade. Se eu aqui a minha área de trabalho é fechada, levantar, ou o banheiro, meta o carão na janela, olhe para o céu, sabe? Se eu trabalho em prédio, seja o que for. E ali eu respiro, encontro comigo e buto o meu cérebro. Isso aumenta a produtividade, isso aumenta a concentração, porque você zerou. É como se você reiniciasse o computador. Então, mas a gente acha que 3 minutos é perda. E aí? É verdade. E por que apóstolo? Ah, sim, vamos voltar, né? Vamos voltar um pouquinho, porque aí eu já fiquei na curiosidade desde o início. A gente pode pegar vários vieses aí. Se a gente for pegar o viés bíblico, que tá lá. São os 5 dons ministeriais. São 5 dons de serviço. Apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor. A igreja andou capenga por muitos anos, ela andou só no ministério pastoral. Você vai ver, por exemplo, que você tem cantores que, para dar um status para eles, eles foram legitimados pastores. E eles não são pastores, eles não pastoreiam ninguém, eles cantam. Mas aí tem o título de pastor, porque a sociedade pede isso. Mas se você olhar a história do Brasil, por exemplo, a gente tem o processo restauratório dos 5 ministérios. Isso é história agora eu estou no viés de história. Se você for para a África, você vai ver que o ministério profético é muito forte lá. Pouca gente você vai falar que é pastor, ele vai falar profeta fulano de tal. É um contexto do continente africano. No Brasil, desde a sua independência, a gente vai ver a restauração dos ministérios. Um dos últimos ministérios que foi restaurado foi o profético, né, quando começou o movimento profético no Brasil, e por último o ministério apostólico, que começa de 80 para cá, a restauração do ministério apostólico. Então, na verdade, quando você estuda em Efésios a função dos 5 ministérios, eles são ministérios, nenhum dom é melhor do que outro, ou mais importante que outro. Nenhum. Todos são importantes no corpo. Mas cada um tem a sua funcionalidade. Esses 5 ministérios, está lá,
é para a edificação dos santos. Ou seja, quando eu também sou mestre, eu também tenho o dom de mestre. Eu não tenho o dom de evangelista. Não tenho. Se você me colocar para pregar, por exemplo, na rua, eu só vou se não tiver jeito, mas para mim é extremamente constrangedor essa coisa de pregar, supondo que alguém está ouvindo e tal. Não flui, não é leve. Mas o dom de ensino eu tenho, o ministério apostólico eu tenho e o ministério pastoral. Então, profético eu também não tenho. Eu tenho o dom de profecia, mas não tenho o ministério profético. E aí esses dons, eles são para treinamento, para a edificação dos outros dons, para que os outros dons funcionem harmoniosamente. Efésios vai falar isso, o apóstolo Paulo, para a edificação do corpo, a fim de alcance a estatura de varão perfeito, toda junta bem ajustada e consolidada. Então são 5 dons. Se você me chamar de Jardel, não tem problema nenhum. Se você me chamar de pastor Jardel, não tem problema nenhum. Se você me chamar de apóstolo Jardel, se você me chamar de servo, filho, eu não tenho essa coisa. A gente precisa entender que este não é um título só. É o reconhecimento de um dom. Entendi. E dom para que é? Dom tem 2 finalidades, todos eles. Glorificar o Senhor e edificar a igreja. Não é status, não é nariz em pé. Ele tem essas 2 finalidades. É para a glória do Senhor e para a igreja seja edificada. Então, o ministério apostólico, o apóstolo, na verdade, se você for pegar no grego, é enviado. Mas qual é a função do ministério apostólico? A gente costuma dizer que o apóstolo é o polegar. Ele toca nos outros ministérios. O correto seria, Deus dá visão diferenciada para o apóstolo. Ah, porque ele é melhor do que... Não, gente, é função. É funcionalidade. Como se fosse um cargo. Não é um cargo. Não, é função mesmo. É função. É a gente entender que a igreja, ela se estruturou dentro de um movimento humano e hierárquico. Então, a gente olha para a igreja como se fosse um plano de carreira. Você chega, você é membro, depois você, sei lá, auxiliar de trabalho, depois você é obreiro, depois você é diácono. Não é um plano de carreira. É o teu chamado no corpo. Então, tem gente que vai ser diácono e vai ser um fantástico diácono a vida toda. Aí você olha para ele, você já está aqui há tantos anos. Vamos legitimar ele presbítero. Aí ele não tem o dom de ensino, ele não tem o dom de orientação, não tem o dom de aconselhamento. Aí você perde o excelente diácono e fica com um presbítero ruim. Porque não é o dom dele, não é o chamado. Não é uma escada. Não é uma escada. É horizontal. É igual casal, homem e mulher. A funcionalidade é diferente, mas o Senhor restaurou e eles estão lado a lado. Não tem uma hierarquia. Agora, dentro da funcionalidade, Deus dá uma visão diferenciada para o apóstolo. É aquele que vê à frente, é aquele que olha lá na frente. Então, é aquele que vai, diz, vamos fazer por aqui, vamos seguir por ali. Aí, quem é que vai lá? Vai fundar uma igreja. Quem é que o apóstolo envia? O evangelista. Deveria ser. Começa a preparar. Porque o evangelista, ele tem um dom de resposta ao evangelho que nenhum outro tem. Lembrando do nosso famoso, falecido Billy Graham, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira e... Pronto, é o chamado, é um som. Sim. Só que se o evangelista ficar naquela igreja por 2 anos, ele que criou, ele mata a igreja. Porque ele vai contar a mesma história, ele vai ter a mesma pregação, ele tal. Aí você precisa mandar quem? Um pastor. Porque aquelas igrejas precisam ser pastoreada para elas crescerem. Só que humanamente o pessoal diz, puxa, o cara veio para cá, trabalhou e agora tiraram ele, estão botando o outro. Essa é uma visão humana e pequena, hierárquica. Mas não é. O pastor agora vai dar crescimento para aquela igreja. É verdade. Então, essa é a estrutura dos 5 ministérios, que precisam intercalar. Então, essa é a ideia. O ministério apostólico é esse, que começou a ser restaurado no Brasil a partir da década de 80 e pouco, né? Agora, esse é o entendimento bíblico. Todo mundo vê assim? Não. Mas aí já é outra história. Porque a própria Bíblia mesmo, nem todo mundo como é que fala? Identifica, não, esqueci a palavra. Tem um entendimento único, né? Deveria. Mas essa aí é uma questão. A gente fala assim, a Reforma Protestante, ela veio para restaurar o entendimento da palavra no contexto seguinte. Ela trabalha que não é... O erro é que o pessoal acha que é a livre interpretação. Isso aí. E não é. É isso aí. Não existe livre interpretação na Bíblia. A Bíblia tem um texto, a Bíblia tem uma hermenêutica, e a interpretação é aquela. É livre aplicação.
Interpretação é diferente. uma só, É então. uma só. Tanto é que você vai numa igreja, seu pastor pregou lá uma palavra. Essa palavra, a mesma palavra, respondeu uma necessidade sua e responde uma necessidade de uma outra pessoa que é totalmente diferente. Olha como a aplicação é diferente. Mas é a mesma palavra. A Sim, interpretação é aquela ali. Então, é livre aplicação, porque o Espírito Santo ele é dinâmico. Ele vai pegar aquela mesma palavra e vai trabalhar. Mas interpretação, não. É o que o texto diz. Sim. O texto ele é claro. A gente tem uma pequena dificuldade, né? Eu sou professor de teologia, né? Sou mestre em teologia, já há 23 anos que eu dou aula de teologia. A gente tem uma escola teológica aqui em São Pedro do Aldeia, aproveitar para falar aí para você que quer estudar, né? A Faculdade Aplicada de Teologia e Filosofia. Não sabia. Só mandar contato para mim. Já estamos aqui desde 2007. E já formamos muitos líderes aí. E aí o que acontece? A gente tem uma divisão. As escolas que a gente vier, ela divide Antigo Testamento e Novo Testamento. Como se fossem coisas separadas. Como se o Novo Testamento tivesse... sido renovado. E não é. Você tem um livro de 2 volumes, onde um completa o outro. Verdade. Você vai pegar, por exemplo, coisas simples. Quando a pessoa quer defender, eu sou a favor do dízimo, porque o dízimo é do Antigo Testamento, a gente está no Novo Testamento. Não conhece Bíblia. Porque se você for ver Melquisedeque, rei de Salém, que é Jesus pré-encarnado, encontra com Abraão, e Abraão oferece a ele pão. Abraão oferece a ele o dízimo de tudo que... Lá em Gênesis, antes da lei do dízimo, antes de Êxodo, antes de toda a lei. E Melquisedeque devolve para ele pão e vinho. É uma aliança que é estabelecida. Olha, então a gente tem aqui o dízimo antes do dízimo. E a gente tem aqui a ceia antes da ceia. São coisas eternas. Então, a pessoa não conhece a Bíblia. Porque separa o Antigo Testamento. A ceia do Senhor, a gente olha ali nos evangelhos, era a Páscoa judaica que se transformou em ceia nesse momento. Não. Está aqui. A ceia sempre foi ceia. Passou pela Páscoa judaica para que houvesse um entendimento. Mas a ceia sempre foi ceia. E é as bodas do Cordeiro que a gente vai cear com ele lá. Então está lá na eternidade, aqui e aqui. Quando você pega Gênesis e você pega lá a árvore da vida que não foi comida, e aí você vai para Apocalipse e você vai ver que a árvore da vida está lá em Apocalipse. Olha que coisa interessante. Diz o texto sagrado que ela toca as 2 margens do rio. Aí você pega a palavra do grego da árvore da vida de Apocalipse, e a palavra do grego é a mesma palavra usada para madeiro, para cruz. Ou seja, a árvore da vida aqui é a cruz do Calvário que toca do alfa ao ômega, do início ao fim, desde que era até que sempre será. Então, se o homem que não comeu em Gênesis tem a oportunidade de comer da árvore da vida, da cruz, e vivenciar lá em Apocalipse, do início ao fim. A Bíblia é uma coisa fantástica. Sim. É linda, né? Você pega Pentecostes. Aí você pergunta para o cristão assim... Posso falar? Claro. Eu tô aqui. A gente só tá com uma aluna. Eu tô adorando. Você pega Pentecostes, aí pergunta para o cristão, quando é que começou o Pentecostes? Ele vai dizer Atos 2. Não. Pentecostes, Atos 2, está havendo a festa de Pentecostes. Pentecostes começa lá no Sinai. Quando? E está lá. Pentecostes, 50 dias. 50, penta 50. Depois da Páscoa judaica, o povo é conduzido, Moisés sobe, para no pé do Sinai, no 44º dia, ele sobe, no 49º ele está lá em cima, e Deus entrega a ele, no 50º dia, as tábuas da lei. Pentecostes é Bíblia, é recebimento das leis. Ali celebra, trovão, o povo não quer subir. Aí, ali começa a Pentecostes. Dali para cá vem se celebrando a festa de Pentecostes, 50 dias. Olha que coisa linda, 50 dias. Aí, o que é Pentecostes? Você pega a Gênesis, aí Gênesis vai dizer que o povo estava unido, liderado. Toda vez que há silêncio, alguém aparece para liderar. Toda vez que, o apóstolo Joel fala isso, toda vez que Adão cala, a serpente fala. Aí o que tem? Nimrod era um guerreiro, está lá em Gênesis. Ele começa a olhar e diz assim, vamos construir uma torre, vamos chegar até o céu, e vamos
tornar o nosso nome célebre. Todos vão conhecer. E aí eles começam a construir. Diz o texto bíblico que do céu Deus olha e diz: eles têm uma só linguagem. Nada lhes é impossível. Vamos descer e confundir. Aí eles descem e confundem. Surgem ali as línguas idiomáticas. O povo se dispersa e tal. Aí você vem para Pentecoste agora. Olha que coisa linda. A restauração. Aqui, o homem queria da terra chegar no céu, construindo uma torre. Ele tinha uma linguagem e se dissipou em linguagens diferentes. Deus confundiu. Aí em Pentecoste, cumprimento do profeta Joel, Deus desce. E quando Deus desce, o que acontece? As muitas linguagens passam a ser entendidas numa linguagem só, que é a linguagem espiritual. Aqui houve dispersão em muitas linguagens. Aqui as muitas linguagens. Aqui não é o homem querendo chegar no céu. Aqui é Deus vindo do céu para a terra. Descendo. Aqui o homem queria tornar o nome dele célebre. Aqui Pedro se levanta e fala das maravilhas de Deus e todos entendem. Olha que coisa restauradora. Antigo e novo. O eu e o reconhecimento a Cristo, né? A Deus. Aí você tem o quê? Olha que coisa interessante. Antes de Pentecostes, aí você tem a Páscoa, né? 50 dias depois da Páscoa. Aqui você tem a Páscoa. Aqui você continua tendo a Páscoa, né? Olha que lindo. Aí você tem a Páscoa. No sábado você tem o fechamento da festa dos pães ázimos, é o sábado, e no domingo a festa das primícias. E o que é a festa das primícias? A festa das primícias era, porque daqui vai dar 50 dias para Pentecostes. A colheita de cevada e de trigo só vai acontecer 50 dias depois da Páscoa. O calendário bíblico é um calendário agrícola. Então, aqui na festa das primícias, o povo passa no campo e pega o trigo que nasceu abortivamente, fora de tempo. Aquelas frutinhas que nascem antes do tempo. Recolhe, está lá em Levítico isso. Faz os ramos de trigo, leva para o templo, entrega ao sacerdote. É chamada de oferta das primícias. Essa oferta é uma oferta poderosíssima. É oferta de gratidão pelo que você ainda vai receber. Colher. Ainda vai colher. Aí você entrega lá. O sacerdote pega o ramo, dança com ele. Está lá em Levítico. Chamada de oferta movida. Ele dança e recebe. Agora, olha que coisa linda. 50 dias depois, eles colhem uma colheita fantástica. Oferta de gratidão, depois que você já recebeu uma coisa. Antes de você receber outra coisa. Mas não para aí. Vamos para o Novo Testamento. Aí tem a Páscoa. Na Páscoa, o Cordeiro Pascual é sacrificado. Jesus Cristo. Passa o sábado, festa dos pães ázimos. Passa o domingo, festa das primícias. Jesus ressuscita. Aí Paulo vai dizer que ele é o quê? A primícia dos que dormem. Ele foi a oferta de primícia para 50 dias depois, quando Pedro levantar e falar, a igreja nascer. 3.000 almas se convertem. É oferta de gratidão pela igreja que viria. É tudo linkado, Antigo e Novo Testamento. Não tem essa separação. É tudo aqui. Quando você olha a Bíblia como um todo, você se deslumbra, porque é tudo conectado. Isso é conhecimento. É. E está lá. Não está escondido. Só que às vezes a gente vai ler a Bíblia com os nossos pressupostos, com aquilo que a gente já ouviu. E a gente não consegue perceber essas maravilhas que estão lá. A Bíblia é um livro só, poderosíssimo, fantástico. Não consegue encaixar, né? Até porque cada igreja que você vai, você ouve uma pregação do versículo diferente. E aí você começa a ficar, né, pensando nisso. Mas olha que coisa linda, Lindo, né? nossa. Deixa eu só falar dos apoiadores aqui rapidinho, que o nosso tempo tá acabando. Gostei muito de ouvir. Já está terminando, meu Deus. Passa tão rápido. pastor. Passa muito rápido. Muito eu ficaria rápido. aqui horas e horas. Cheiro Verde, restaurante. É impossível você ficar só no cheiro. Buffet e self-service de segunda a sábado, das 11 às 15 horas. O Cheiro Verde fica no centro de São Pedro da Aldeia, ao lado das lojas americanas. Na rua Dr. Antônio Alves, 162, São Pedro da Aldeia.
todo e qualquer cômodo RS, tá, gente? Porque a gente fica assim tão, sabe, pensando, né? RS Móveis Planejados, todo e qualquer cômodo pode ser planejado para ser o melhor lugar da casa. Móveis sob medida, eles atendem toda Rio de Janeiro e região dos Lagos, pelo telefone 2299-746-7541. Eles também estão com cupom de desconto. É só falar Elas e Verso 10 antes de qualquer coisa. Tem que falar, gente, eu vim pelo Elas e Versos, que você já garante aqueles 10%. Burguesinha Bardot Acessórios. Na Burguesinha Bardot você encontra bijuterias, aço inox, bolsas e muito mais. De Búzios para todo o Brasil. Todo dia é dia de se sentir bem. Verão, Búzios, igual a Burguesinha Bardot. Rua Manuel José de Carvalho, sem número, loja 4, Centro Armação dos Búzios. Também tem cupom de desconto, tá? É só falar lá. Bom Voyage Aporadora. Na Bom Voyage você prepara toda a sua viagem com segurança e bom preço, dos nacionais aos internacionais. Para lazer, negócios, ainda tem seguro viagem e locação de veículos. Cruzeiro, passeio lá de barco aqui na Lagoa, uma série de coisas. É só entrar em contato com a Fabiane. 22997852-508. WA Construções e Reformas. É chave na mão, reformas em geral, piscinas, área gourmet, orçamento grátis. A WA Construções e Reformas atua em toda a região dos Lagos. É só falar pelo telefone 2299-844-1796. Clínica Podozem, podologia avançada, excelência dos pés, especialistas em pés diabéticos há mais de 8 anos no mercado. Falar com a Diana, 229740-41422. La Casa do Pastel, experimente e surpreenda-se. Pastel e batata recheada. Peça no delivery ou no iFood, tá, gente? 229988481710. E a Cris Santos, Estúdio de Beleza. Elevamos sua beleza mantendo a naturalidade. Estúdio de beleza, design, rena, cabelos, unhas, cílios. É a Cris que fez meu cabelo, gente. Tem mais de uma semana e tá maravilhoso. É só entrar em contato com ela. Esqueci de botar o telefone aqui. Entra pelo Instagram, tá? Cris Santos, Estúdio de Beleza. Tá bom? Então, além de terapeuta, pastor, apóstolo, também é escritor. É verdade, é verdade. Escritor como a gente. Que honra. E a gente quer saber um pouquinho dos seus livros, né? Não trouxe, não trouxe o texto. Eu escrevi 2 livros. É aquela coisa, né? A gente tem que ter um livro escrito, né? Sim. Um deles é A Matemática Divina. Eu fui motivado nesse livro pela curiosidade justamente do êxodo. Porque quando a gente vai olhar o êxodo, a gente diz, pô, quantas pessoas saíram do deserto? Rapaz, quanto esse povo precisava de água? Quanto esse povo precisava de comida? Sério quantos isso? passos? Aí eu comecei a pesquisar isso. Lógico que você não tem precisão, mas você tem... E aí me deu... Então eu falei, poxa, isso é legal. Tem mais alguma coisa de matemática na Bíblia que pode ser... Aí eu comecei a pesquisar e surgiu é um livro pequeno, fino que eu quero dizer, mas que traz curiosidades dos Salmos, que traz curiosidades, por exemplo, eu trago ali uma reflexão muito interessante do menino dos 5 pães e 2 peixinhos, que é bem legal. Quando é que termina? Como é que termina isso? O que acontece com as sobras? Né? Porque disse que depois sobraram 12 cestos, né? O senhor fez as matemáticas? Algumas coisas na Bíblia tem a curiosidade matemática. Esse aí é um viés mais devocionário, essa coisa dos 5 pães e 2 peixinhos. E é esse daí. E o outro é um livro chamado Enculturação Televisiva, que foi um material de uma pós que eu fiz, e aí eu transformei ele num livro, né? Um trabalho final de uma pós-graduação, que eu pego o histórico da televisão, desde que a televisão foi criada até a década de 90. Modelo de família que a televisão vende pra gente. Então a gente vai ver. Aí tem aquela dúvida se a televisão mostra o modelo que está existindo ou se a televisão está influenciando no modelo que está existindo. Né? Por exemplo, em 80 a gente tinha os Waltons, né? Que era uma família que terminava o Fantástico. Não, era sábado à tarde, aí terminava. Era uma família do campo americana, dizia, boa noite, Mary Ellen, boa noite, Ben Joy. Terminava assim, era aquela coisa bem de família. Em 70, final de 70. Em 80 a gente tem a família Dallas, que acabava depois do Fantástico. A censura só permitia depois do Fantástico. Né? Hoje ela passaria pela manhã. E que era uma família braba, assim, no sentido de
mercantilista. E eu fecho com a família Dinossauro. Aí a gente teve, lá atrás, a gente teve os Jetsons 5, que era a família de desenho espacial. Eu fecho com a família Dinossauro, um modelo de família onde a estrutura paterna é desconstruída e o importante são os amigos. Então eu vou mostrando esse modelo, é a enculturação televisiva, a maneira que a televisão trabalha uma enculturação. E o senhor não pretende fazer a segunda parte? Porque olha... Agora olha quanta coisa. Agora já não seria TV, né? Agora seria mais focado na internet. Isso é verdade. Não, mas aí o senhor viria na televisão e a um determinado momento entraria a internet. Nossa. Eu acho que vale a pena fazer a segunda parte. Muita história aí. Eu queria ainda poder falar aí para o nosso público, né? Algumas coisas que, se vocês me permitirem, claro. Né? Falar, por exemplo, que a gente tem aqui em São Pedro da Aldeia, como você falou, não sabia, né? Você vem de lá, está recente. Mas eu sei que muita gente não sabe. A gente tem a Faculdade Aplicada de Teologia e Filosofia, que eu coordeno esse polo. Na verdade, o polo de São Pedro da Aldeia foi o primeiro polo da FATEF. Hoje são vários polos pelo Brasil, mas a gente tem é o polo primogênito, digamos assim. A gente tem um curso de formação em teologia plena, e a gente tem também, junto com o Instituto Equilíbrio, o curso de formação em psicanálise clínica, que eu coordeno também. A teologia ele é presencial, uma vez por semana, às segundas-feiras à noite. A psicanálise, não. A psicanálise ela é toda digital, mas uma vez por mês eu dou mentoria para todas as turmas. E aí, para quem deseja conhecer mais da mente humana, quem deseja... entende que tem esse chamado e quer cuidar de pessoas, ser um psicanalista clínico, é o ideal, porque você estuda no seu tempo, faz o seu tempo, as aulas são gravadas, uma plataforma de fácil acesso, mas o tempo todo a gente dá um amparo pelo grupo da turma do WhatsApp e tem a mentoria comigo também. Então a pessoa não caminha naquela coisa fria só da internet. A gente vai interagindo. E quem desejar realizar um sonho, né, que foi uma palavra que Deus nos deu, precisava de um outro dia para a gente abordar isso daí, de fazer uma viagem, conhecer Jerusalém, Israel. Meu sonho. Nós todos. A gente, né, esse ano que vem a gente está com a nossa caravana. Que legal. É a 9ª vez que a gente sobe a Jerusalém, né? Que lindo. Deus nos deu uma bênção, um privilégio, tanto eu como esposa, da gente fazer um curso de especialização lá na Universidade Hebraica de Jerusalém. Então nós estudamos messianismo e templo lá. E temos a pós-graduação em História da Igreja, que a gente passou por Roma, estudou em Roma, e pós-graduação em História de Israel lá, também estudando na Universidade Hebraica de Jerusalém. E ali foi a primeira vez que a gente foi, em 2009, e Deus nos deu uma palavra de Jerusalém seria como o quintal da nossa casa. Que lindo. E assim Deus tem nos levado lá. A Kátia foi 7 vezes comigo, a minha filha foi 2 vezes. E a gente sobe a Sião levando pessoas com esse viés. Meu sonho. De conhecimento, porque aprofunda muito o conhecimento. E de unção também. Então é uma experiência assim. E a gente sempre dá um plus. Por exemplo, essa nossa viagem agora de agosto do ano que vem, na volta a gente fica um dia... Em Dubai. Não, Dubai não. Já passamos, Dubai nós nunca passamos. Já passamos por Madrid, já passamos pela Amsterdã, já passamos pela Amsterdã, pela França, por Paris, já passamos por alguns países. Nessa a gente vai passar pela Inglaterra, em Londres. Então fica um dia em Londres. É um plusinho na viagem. A gente vai, entra pelo Egito, faz a rota do Egito, a rota do Êxodo, sobe o Sinai, e depois sobe Jerusalém pelo sul, entrando pelo sul, né, em Tímina, e termina em Jerusalém mesmo, sobe Israel pelo sul, termina em Jerusalém. Que lindo. E na volta a gente para um dia, na ida passa por Londres, mas só o aeroporto. Na volta a gente fica um dia em Londres. Vamos dar uma passadinha aqui em Londres rapidinho, né? Depois de ter conhecido Jerusalém. Então, gente, como é que faz para ter acesso? Não, primeiro eu quero saber os requisitos da faculdade. Um de cada vez. Falou bastante informação. Quem quiser, né? Tem vestibular, tudo direitinho. Não, como é que funciona? Você faz tem um vestibular que é uma redação, né? Mas tem que ter o segundo grau completo. Ensino médio completo. Tá. Mas... Idade.
idade, ensino médio completo. Aí entendi. Não vai entendi. Diferenciar. E também para quem, mas eu não quero, eu quero só ter mais conhecimento, cara. Vai. A Angélica é nossa aluna lá na faculdade, está se formando agora, inclusive. A gente tem uma formatura agora dia 12 de dezembro. A gente tem uma formatura, ela está se formando agora, já caminhando com a gente ali. A gente está aqui desde 2007, tem muito pastor, muito lindo que já passou por lá, da nossa cidade, da região. Nossa, muito bom. E dura quanto tempo essa faculdade? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Só às segundas-feiras, tá? À noite. E manda um direct para mim no meu Instagram, Jardel Beirão. Se você botar Jardel Beirão aí, você acha o meu Instagram, você acha um blog, blog.jardelbeirão.com.br, que tem artigos científicos, artigos sobre neurociência, sobre um monte de coisa legal. E o meu canal no YouTube, Jardel Beirão, também tu vai achar lá. Postei hoje, inclusive, um vídeo sobre a posição de super-herói, o que a ciência fala sobre a posição de super-herói, né? Porque se você passar 5 minutos na posição de super-herói, já ouviu falar nisso? Se você passar 5 minutos na mão na cintura, posição de super-herói, seu organismo produz neurohormônios de confiança. Já ouvi falar, a gente trabalhava. Toda vez que você tiver que encarar uma situação difícil, é bem legal. Postei lá esse vídeo hoje. Realmente, vou ver. Realmente eu vou chegar lá em casa e vou botar. Agora canal. Fala da viagem, como é que faz? Para quem peraí, quiser. psicanálise. É da psicanálise, já esqueci. A psicanálise é um curso também de 23 meses, 2 anos, né? Trabalha com tripé psicanalítico. Você vai ter uma das melhores formações do Brasil. Pode ter certeza disso daí, né? Você que está aí assistindo a gente, quer conhecer, eu quero só conhecer um pouco mais, sem problema. Não quero ser psicanalista clínico, mas muda o seu entendimento de pessoa. Também é um curso de 2 anos, ele é todo digital. Você tem aula em vídeo, apostila, PDF, tem uma biblioteca digital que a gente tem do Instituto Equilíbrio. Você sai ainda com a sua primeira anuidade já gratuita no Instituto Equilíbrio, que é um instituto que a gente preside. Viagem para Israel. A pessoa entra em contato comigo ou pelo Instagram ou pelo meu WhatsApp aí, e aí eu encaminho você para a agência, porque a agência que vai viabilizar todas as formas. É uma agência séria, trabalho com eles já há 10 anos. Isso é muito importante. Trabalho há 10 anos com eles, não só as viagens para Israel, mas outras viagens minhas de família, a gente faz com eles, porque eles têm esse chamado, uma agência muito séria. Às vezes a gente tem já teve nessa caminhada aí desses anos, proposta para outra agência, um precinho melhor, não sei o quê, e tal. Vem aquelas... Mas a gente, nas nossas idas a Jerusalém, a gente já viu tantas caravanas assim, mal amparadas nas viagens. Isso é importante, né? Então eu nunca mudei. E aí eles vão viabilizar, se vai ser no cartão, se vai ser, sei lá, em cheque. Aí essa parte de pagamento é toda com eles, né? A gente vai como líder espiritual. Mas aí eles organizam tudo, a pessoa não tem preocupação com nada, já sabe onde vai ficar, todo mundo junto. Não, a viagem tudo organizado. É tudo completo. Você tira tem que tirar o seu passaporte, né? Isso é... Agora, a gente sai daqui junto, a gente lá tem um guia que fala língua portuguesa o tempo todo, a gente inclui tudo. O seu pacote inclui tudo que você pensar. O que não inclui? O almoço, porque o almoço a gente está na estrada, então não tem. Mas a gente zela pelos hotéis, porque eu não saio daqui com um grupo para lá para ficar descansando, não, a gente anda, a gente conhece. Sai às 8 da manhã, um pouco antes do hotel, e chega por volta de 18, andando mesmo, sabe? Sai de um lugar, vai para outro, conhece. Existem lugares que tem a palavra do guia, sempre tem a palavra do guia. Existem lugares que tem a ministração, que é um tempo espiritual também. Nem todo lugar pede isso, né? Mas tipo Carmelo, travessia do Mar da Galileia, Getsemane, a gente sempre faz a ceia no Jardim do Túmulo. Então, mas existem outros lugares que só o contexto histórico já alimenta, né? Mas então é tudo completo. Hotel de excelência, ônibus com ar-condicionado, Wi-Fi de excelência, o guia o tempo todo com passagem aérea, tudo incluído. É bem... você vai levar o seu dinheiro para você trazer suas lembranças, né? Não tem jeito. E o seu consumo do almoço lá. Só. Mas o restante você não se preocupa com nada. Todo maravilhoso, né? Ter todo o suporte, uma agência de viagem de segurança, um guia. Tudo organizado, né? Tudo direitinho. É muito bom isso. Só chamar pelo direct também.
só chamar que a gente manda as informações. Ótimo. Isso aí. É um roteiro fantástico, a gente visita os melhores lugares. Nossa. Eu monto o roteiro normalmente, por quê, gente? A gente já foi algumas vezes, então também tem aquele negócio assim, tem esse lugar que eu quero conhecer. Mas foi isso que motivou a gente quando... primeiro era o conhecimento, né? Porque primeiro a gente foi fazer um curso. E aí eram 40 alunos, todo mundo brigando pelo guia, pelo professor, né? Querendo saber. Aí eu falei, poxa, se a gente tiver a caravana, a gente tem esses acessos, né? Toda vez que vier tem mais um pouquinho, né? E aí você monta o roteiro. Então eu monto o roteiro tanto que é tanto atrativo para quem já foi alguma vez. Sim. Que aí tem alguma coisa nova. E também para quem nunca foi, aí tudo é tudo novo. É novidade. É Mas Cafarnaum, né? Como eu digo, um momento muito especial. O batismo no Rio de Jordão, para quem é simbólico, né? Mas para quem se entende que pode participar e tal. Às vezes tem pessoa que não quer participar, não entende assim, mas é uma coisa simbólica. Não é o batismo, não é um rebatizar, mas é muito gostoso você estar ali e participar desse momento junto. É muito gostoso. Então, o pessoal que quiser viajar para Israel, então já tem, né? Só chamar pelo direct e fazer essa viagem dos sonhos. Agosto do ano que vem, já tem data. Já dá para se organizar aí, tudo direitinho, né? E eu quero te agradecer, acabou o nosso podcast. Eu quero te agradecer muito mesmo por ter aceitado o nosso convite, passar esse momento aqui com a gente, toda essa experiência. Eu fiquei aqui, eu adoro uma história, né? Tanto que a gente, né, escreve história. Quando o senhor começou a falar da Bíblia, eu fiquei assim, ouvindo, né? É muito bom mesmo. Foi uma tarde, né? Foi um momento maravilhoso. E obrigada mesmo por ter aceitado e ter passado esse momento aqui com a gente. Tá, joia. Qualquer outro momento a gente volta e fala um pouquinho mais aí de algumas outras coisas, que tem muita coisa, né? Não, eu imagino. Que tenha muita coisa mesmo. E eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir no dia, depois, só vai ficar assim, meu Deus, quanto conhecimento. Sem contar essas informações que o senhor deu agora no final, né? Que a gente não sabia, que também é muito interessante. Agora eu vou falar para todo mundo, né? Sabe que tem faculdade de teologia aqui, né? Então, já está até no meu coração aqui, Deus sabe todas as coisas. Eu quero agradecer de verdade. Vou visitar a sua igreja, tá? E eu estou muito feliz. Não seria diferente, né? Angélica indicando. Então, seja bem-vindo outras vezes e que Deus continue abençoando todo esse seu projeto, porque seu tempo tem 24 horas igual de todo mundo, mas como o senhor falou, o senhor aprendeu a administrar, isso é muito importante. Eu recebo, sei que tem muita gente também de casa recebendo essa instrução. É verdade, é muito importante. E muito obrigada, que Deus abençoe. Bom, eu que agradeço, quero pedir a vocês que, se quiserem saber mais, é só botar lá, como eu falei, Jardel Beirão. Se também precisar de um acompanhamento técnico, né? A gente coordena o Instituto Equilíbrio, que tem vários profissionais de psicologia, de psicanálise, diversos. Então, também a gente pode orientar alguém, né? A gente tem a nossa sede aqui em São Pedro da Aldeia. Quiser conhecer a FATEF também, assistir uma aula sem compromisso, pode ir lá, só fazer contato comigo, não tem problema. Se planejar para iniciar, começar a cursar no início do ano, porque começa em janeiro o novo módulo. E o curso de psicanálise também. No mais, fica o convite para estar na Comunidade Crescer, às terças e domingos às 19h30. Afinal de contas, toda mudança começa com fé. É verdade, amém. Amém. E obrigada a vocês de casa que acompanhou mais um podcast com a gente. E até a próxima semana. Exatamente. Fiquem com Deus, gente. Tchau. Obrigada. Tchauzinho. Tchau.